Eu tenho certeza que você já está sabendo da treta envolvendo o padre Fábio de Mello. E tem algumas pessoas dizendo, inclusive, que todo o problema, toda essa tempestade que o padre está enfrentando, na verdade, é porque ele não quer sair do armário. Meu amigo, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para você que não está entendendo nada, Evandro, eu estou perdido nessa história, eu não sei o que está acontecendo, eu preparei para você uma playlist para atualizar você com todos os detalhes, inclusive desde o primeiro vídeo que, segundo dizem, teria desencadeado toda essa polêmica, todo esse comentário, esse cochicho a respeito do padre Fábio de Mello. Então acompanha até o final, fica ligado nos vídeos, porque eu vou trazer aqui cada parte dessa história. Eu vou reagir aqui junto com vocês ao vídeo do padre Fábio de Mello, ele que respondeu a uma pregação do André Valadão, e aí foi que tudo começou. Fica agora com o padre comentando ou criticando a pregação do André Valadão, e em seguida nós vamos reagir e pontuar algumas coisas dessa fala do padre. É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras, cometendo o mesmo erro que os Gálatas cometeram, quando quiseram reabilitar entre eles as condutas que Jesus havia condenado. Jesus aboliu o tempo do sacrifício e instituiu o tempo da misericórdia. É nele que estamos. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro, é acolher o miserável, é conduzi-lo ao caminho que desfaz a força da miséria. Mas até quem conduz o miserável é miserável também. A forma mais eficaz que o diabo tem de retirar alguém dos caminhos de Cristo é plantando nele a vaidade religiosa, a hipocrisia que o move, a pretensão de julgar sobre os outros os fardos que nem ele mesmo suporta. Não há conversão sem cura da nossa história. A minha tendência ao moralismo, ao rigorismo, pode ser o resultado da minha incapacidade de lidar com a minha fraqueza. E numa tentativa de sufocar o que não suporto em mim, transformo o outro em vítima dos meus desajustes. A tendência ao laxismo também. São manifestações diferentes de um mesmo problema. O caminho que Jesus nos propõe é o do meio. É o Espírito Santo quem nos conduz por ele. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão, sim. Conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. Na lógica de muitos puristas, nós só podemos nos aproximar de Deus se estivermos puros e santos. É a mesma coisa que dizer ao doente que ele só pode tomar o remédio depois que estiver curado. O Evangelho de hoje é um alerta aos que fragmentam os textos do apóstolo Paulo, desvinculando-os dos evangelhos, a nossa inequívoca fonte de interpretação do que Jesus realmente esperou e espera de seus seguidores. Na Sagrada Escritura você encontra textos que podem justificar os crimes mais absurdos que o ser humano é capaz de cometer.
Por isso, para nós cristãos, a referência é sempre Jesus. Todo pregador, por mais santo que nos possa parecer, precisa ser filtrado pelo Evangelho. Se o que ele diz contradiz o que Jesus disse, coloque-o sob questionamento. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Ao sentar com os considerados indignos de seu tempo, Jesus nos ensina que a santidade não é um privilégio dos santos, é, sobretudo, um convite aos pecadores. Você ouviu os comentários do padre Fábio de Mello? Me parece que é aquele discurso de rapaz, ele está certo mesmo, o padre realmente está com a razão, mas será que de fato ele está correto nas suas abordagens? Teologicamente ou biblicamente falando, o padre Fábio de Mello está certo? É o que nós vamos conversar, o que nós vamos ver agora. Vamos ouvir aqui novamente o que o padre tem a falar e aí eu vou comentando algumas coisas importantes para você. Quem sabe, né, talvez você nem percebeu. É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que o... Pois bem, vamos lá. Vamos entender o seguinte. O padre está dizendo aqui que hoje Jesus seria rejeitado por muitos cristãos. Mas por que Jesus seria rejeitado? E que tipo de cristão rejeitaria Jesus? Você precisa pensar o seguinte. Primeiro, que já tem um erro na frase do padre. Se rejeita Jesus, não é cristão. Se alguém que se diz cristão rejeita Jesus, não é cristão. Certo, padre? Então já começa por aí. O segundo ponto que você pode levantar é: o que está por trás da fala do padre? O que ele quer dizer quando alguns cristãos rejeitariam Jesus? Porque isso pode partir de uma leitura errada da pessoa de Jesus ou do comportamento de Jesus. Porque o que o padre vai dizer, na verdade, é: Jesus, ele se relacionava com todos os pecadores. Logo, hoje em dia, Jesus seria rejeitado por se relacionar com outros pecadores, por conversar, por andar, por comer junto de pecadores. Só que nós cristãos, entendemos que Jesus andava com pecadores, porém não aprovava o que os pecadores faziam de errado. Então a frase do padre parte de um pressuposto totalmente equivocado, de que com Jesus vai tudo, ou que Jesus aceita tudo e todos de qualquer maneira. Vinde a mim e fiquem como estava ou como estão. Isso aí está errado, padre. Agora, sobre os religiosos, é verdade. Na época em que Jesus veio, os líderes, principalmente os religiosos fanáticos, voltaram para arrebentar com Jesus. E hoje, sim, claro, os falsos profetas, aqueles que vendem a fé, os mercenários da fé, com certeza eles iriam perseguir Jesus. De um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. A fala do padre aqui dá a entender que Jesus não cobrava mudança de ninguém. Inclusive, Jesus morreu justamente por estes pecadores, para que os pecadores pudessem viver de qualquer maneira. É isso que ele está querendo dizer. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos. Tem uma grande falácia aqui na fala do padre, que ele diz assim, veja o que ele fala sobre Jesus. Eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos fúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ok, a pergunta é, padre Fábio de Mello, Jesus chamou os pecadores para o quê? E aí eu vou colocar aqui o texto para vocês, porque o padre parece que esqueceu de citar uma parte muito interessante. Lucas 5,32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores
ao arrependimento, Padre Fábio de Mello. O fato de Jesus ter por diversas vezes tido contato com pecadores, comeu na casa de um pecador, de Zaqueu, esteve ali junto com ele, comia com os pecadores e exatamente por isso era criticado, isso não significa que Jesus aplaudia tudo que os pecadores faziam. Isso não significa que Jesus estimulava ou encorajava os pecadores a continuarem nas suas práticas erradas. Quando Jesus, ele salva a mulher de ser apedrejada, ele diz, vai e não peques mais. Ele não disse, não, tudo bem, eu vim para você. Eu não vim para os perfeitos, eu vim para você, para uma pecadora. Não, Jesus chamou aquela pecadora ao arrependimento, padre. O senhor esqueceu desse texto? O senhor esqueceu de citar o texto completo? Interessante, parece que está sendo muito conveniente, parece que o padre está traduzindo a Bíblia ao seu bel prazer. Não é isso? Porque é o que está aparecendo. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam. Sobre rejeitar, vamos lá, e aqui eu estou falando de pecado no geral. Ninguém deve ser barrado num templo porque está indo a um culto por causa do pecado que pratica. Não, isso é uma coisa. Porém, aceitar e concordar e encorajar o pecador a continuar no seu erro, isso é um absurdo. Uma vez que o próprio Jesus deixou claro ter vindo para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, a mensagem, o evangelho é isso, Padre Fábio de Mello. São as boas novas, é Cristo chamando os pecadores ao arrependimento. E aquele que se arrepende e abandona a sua prática, esse sim é salvo. Convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Baseado na pregação do André Valadão, parece que ele está querendo dizer que os cristãos rejeitam aqueles que têm comportamentos ou atitudes erradas, não é? Aqui o que está em jogo é a questão de um homem que gosta de outro homem, uma mulher que gosta de outra mulher. Primeiro, nós precisamos deixar muito claro, como cristãos seguimos princípios bíblicos e princípios bíblicos dizem que isso é errado. Porém, isso é uma coisa, outra coisa é eu desprezar ou tratar mal um homem que gosta de outro homem, uma mulher que gosta de outra mulher, ou qualquer outra opção ou comportamento. Aí sim, se eu desprezo, se eu trato com menosprezo, como se fosse um ser humano inferior ou a menos, aí eu estou errado, isso é inclusive crime. Agora, o meu posicionamento bíblico e cristão, aí eu tenho liberdade, eu tenho direito, da mesma forma que eu defendo o direito de cada um ser o que quiser, casar com quem quiser, desde que não cometa um crime, ok? Então, liberdade serve para ambos, tanto para o cristão que defende seus princípios bíblicos, como para qualquer pessoa que não se importa com nenhum princípio bíblico e está tudo bem. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. Essa fala aqui, isso aqui é aquela conversa de, eu não vou falar isso aqui para não magoar. A Bíblia manda a gente julgar. Como é que eu não julgo ninguém? Se o próprio Jesus manda eu julgar as atitudes, as obras, para assim conhecer que tipo de árvore cada um é. Então isso aqui não entra, tá? Isso aqui não tem Bíblia aqui nesse discurso do Padre Fábio de Mello, não. Nós somos sim chamados a julgar de acordo com a reta justiça. No auge da minha conversão eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Isso aqui é a experiência dele, que não deve ser aplicada a outras vidas. O Senhor teve essa experiência e viveu de modo hipócrita, vivendo apenas de aparência uma santidade que não era real, mas isso aqui é a sua experiência, ok? É a sua experiência, é o Padre Fábio de Mello. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Isso aqui é o que Jesus condena como o juízo, aquele juízo hipócrita, que é você condenar o que alguém faz, mas você está fazendo algo pior ou igual. Isso é hipocrisia, certo? Nós precisamos sim, Padre Fábio, ter prazer em defender a verdade e lutar contra o erro, contra a mentira e contra o pecado. Isso é bíblico. E qualquer cristão que diga ser cristão, mas não luta contra o que é errado, você pode ser tudo, menos um cristão. E não sou eu quem está excluindo a pessoa dela ser ou não cristão.
É porque é muito simples. Um cristão segue Cristo, segue a Bíblia, não segue Jesus, não segue a Bíblia, não é um cristão. Isso é muito simples. É a própria Bíblia que, através dos seus ensinos, dos seus princípios e de suas doutrinas, ela determina quem é cristão e quem não é. O próprio Jesus disse, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Ele também diz que nós precisamos entender que a árvore boa, ela dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. E como é que eu vou saber isso? Examinando, julgando. É porque a palavra julgar hoje, ela é vista com olhos, sabe, ruins, né? Esse negócio de julgar. Mas, meu irmão, que bobagem, julgar é isso, é analisar a partir de fatos, é analisar ou julgar algo a partir de uma base. E eu tenho como base a Bíblia. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras, cometendo o mesmo erro que os Gálatas cometeram. Não há erro algum em ser zeloso. O erro é ser hipócrita e fanático ou extremista. Aí sim é o erro. Quando quiseram reabilitar entre eles as condutas que Jesus havia condenado. Exato, padre. É isso. Nós não podemos aprovar o que Jesus reprova. E da mesma forma, nós não podemos reprovar o que Jesus aprova. Jesus aboliu o tempo do sacrifício e instituiu o tempo da misericórdia. Essa conversa aqui, esse papo aqui é interessante. Hoje nós estamos no tempo da misericórdia, meu irmão. Esquece esse negócio de Deus vai destruir a misericórdia. Vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres. Muito bom. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o que é mal. Vivam como servos de Deus. E a palavra mal aqui, você pode incluir maldade, malícia, malevolência, desejo de injuriar, iniquidade, depravação, iniquidade que não se envergonha de quebrar a lei, mal, aborrecimento. Tudo isso está incluso nesse versículo. Então, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para fazer o que é errado, o que é imoral, o que é maligno, o que é abominável por Deus, o que é depravado. Certo, padre? Isso está na Bíblia também. E justamente nesse período da misericórdia, no período da graça. É nele que estamos. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender o Deus vingativo passa uma leitura de um Deus descontrolado, de um Deus que do nada está acabando com todo mundo porque eu odeio a humanidade. Não, é um Deus santo que está revoltado com uma turma, com um povo que cospe em sua face, que está, desculpe a expressão, cagando para suas leis, para os seus mandamentos. Este Deus diz, olha, vou mostrar para vocês quem é que manda. Que mal há nisso? Ele diz, o Deus vingativo, é uma expressão, taxa Deus como um Deus descontrolado, como um ser impulsivo, um ser desequilibrado. Padre, vigia. A evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro, é acolher o miserável, é conduzi-lo ao caminho que desfaz a força da miséria. Mas até quem conduz o miserável é miserável também. Correto, e quem prega o contrário está errado. Ninguém pode se sentir superior ao outro porque está numa posição de aconselhar, de ajudar, de ensinar. Isso aí não torna ninguém melhor e nem pior do que o outro, entendeu? Bem, a forma mais... Agora faz parte, padre Fábio de Mello, de amar o próximo, o semelhante, até o inimigo, confrontá-lo e dizer, você está errado, rapaz, hein? Se arrependa. Eficaz que o diabo tem de retirar alguém dos caminhos de Cristo é plantando nele a vaidade religiosa. Como um bom calvinista que sou, não consigo acreditar e aceitar nessa lorota de que o diabo vai, os escolhidos serão roubados. Não existe isso aí. Não existe perda de salvação. Quem é chamado por Deus, este será, ele passará por todo aquele processo escrito na Bíblia, é eleito, é chamado, justificado e vai ser glorificado e ninguém vai ficar no caminho. A hipocrisia que o move, a pretensão de julgar sobre os outros
Aí eu realmente reprovo essa atitude de alguém que se coloca como o juiz, baseando-se em seus próprios estatutos, suas próprias leis, seus próprios decretos. Não. Julguem de acordo com a reta justiça, de acordo com o que é sadio, puro. Fardos que nem ele mesmo suporta. Não há conversão sem cura da nossa história. A minha tendência... Não há conversão sem arrependimento. É isso. Não há conversão sem arrependimento. Ao moralismo, ao rigorismo, pode ser o resultado da minha incapacidade de lidar com a minha fraqueza. E numa tentativa de sufocar o que não suporto em mim, transformo o outro em vítima dos meus desajustes. Isso aqui até que faz sentido, porque algumas pessoas, elas criticam muito os outros para esconder uma grande deficiência que elas têm. A tendência ao laxismo também. São manifestações diferentes de um mesmo problema. O caminho que Jesus nos propõe é o do meio. É o Espírito Santo quem nos conduz por ele. O Espírito Santo, ele convence o homem, ele transforma o homem, certo, padre? Ele convence o homem, ele não só vem e diz, não, tudo bem, fica assim, tá de boa. Não. Nele nós somos capazes de entender. Não existe esse negócio de caminho do meio, caminho do meio. Só existe dois caminhos, padre. Ou é um ou é outro. Não existe dois caminhos. Não existe um caminho do meio. Não. Agora, se o senhor quiser citar sobre os extremos que exigem, nós temos de um lado o extremo que diz que tudo pode, o outro que diz que nada pode, aí nós precisamos encontrar um equilíbrio. Agora, essa conversa de 2, 3 caminhos e tem um caminho do meio, não existe. Ou o caminho A ou o caminho B. Ou é porta larga ou é porta estreita. Só existe estes dois. E quem muito sábio for, escolhe o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. As exigências da conversão, sim. Conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. Ele deveria descrever que tipo de ódio as pessoas estão tendo, não é, em relação a estes rejeitados pela maioria e acolhidos por Deus. Porque fica muito vago. Fica muito vago isso. Então até que ponto eu vou estar amando, até que ponto eu estou rejeitando? Aqui é discurso de ódio? Ah, não. É só o que faltava, padre. Na lógica de muitos puristas, nós só podemos nos aproximar de Deus se estivermos puros e santos. É a mesma coisa que dizer ao doente que ele só pode tomar o remédio estiver curado. Depois que estiver curado. Essas conversas são boas, hein? Muito boa. Mas para se aproximar de Deus, primeiro precisa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se alguém está com Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, padre. Então é impossível alguém viver com Cristo, o Cristo nessa pessoa, e ele continuar a mesma vida ruim, depravada. Isso em qualquer área da vida, seja em qualquer tipo de pecado. O Evangelho de hoje é um alerta aos que fragmentam os textos do apóstolo Paulo, desvinculando-os dos evangelhos, a nossa inequívoca fonte de interpretação do que Jesus realmente esperou e espera de seus seguidores. Que imitem ele. Na Sagrada Escritura você encontra textos que podem justificar os crimes mais absurdos que o ser humano é capaz de cometer. Por isso, para nós cristãos, a referência é sempre Jesus. Todo pregador, por mais santo que nos possa parecer, precisa ser filtrado pelo Evangelho. Se o que ele diz contradiz o que Jesus disse, coloque-o sob questionamento. O apóstolo Paulo em Gálatas diz, se alguém pregar outro evangelho além do que está posto, seja maldito. Se nós ou um anjo vindo do céu pregar outro evangelho, seja maldito. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Ao sentar com os é um alento para os que são rejeitados e ao mesmo tempo um alerta. Quem rejeita o filho, preste atenção. Quem tem o filho tem a vida eterna. Mas aquele que rejeita o filho, sobre ele está a ira de Deus. E rejeitar um princípio estabelecido pelo filho, uma ordenança do filho, qualquer que seja a doutrina bíblica, assim como nós cremos, é ao mesmo tempo rebelar-se contra o filho. Logo, sobre este está a ira de Deus. O senhor leu isso também, padre?
considerados indignos de seu tempo. Jesus nos ensina que a santidade não é um privilégio dos santos. É, sobretudo, um convite aos pecadores. O convite aos pecadores é o arrependimento. É isso. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Fiel é esta palavra digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, diz Paulo, dos quais ele dizia ser o pior. A santidade, ela é apenas um estado que somente quem está em Cristo pode viver, ou pode experimentar, pode desenvolver, ou ter em sua vida a santidade que é através da palavra, e esta é, dia após dia, aumentada ou intensificada pelo Espírito Santo. Padre, o Evangelho não é apenas um anúncio de salvação, mas ao mesmo tempo um anúncio de condenação para aquele que rejeita a salvação que está em Cristo Jesus. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi o primeiro vídeo para colocar você por dentro dos assuntos. Eu vou trazer um vídeo com a resposta do André Valadão a essa fala aqui que você acabou de assistir do padre Fábio de Mello. E aí depois eu vou trazer os outros detalhes a respeito do padre estar meio melancólico, assim, cabisbaixo, e que muitos estão dizendo que é porque ele não quer sair do armário, ou pelo menos está com vergonha de dizer o que ele é. Mas eu não estou afirmando absolutamente nada, porque sobre isso eu não sei de nada. Mas eu vou atualizar você com as informações mais honestas e sinceras e, claro, respeitosas a respeito desse assunto. Então fica ligado, me acompanha aqui. Provavelmente aqui na descrição eu já deixei para vocês os links de cada um desses vídeos para que você possa assistir ou ficar ligado quando ele estrear e assim ficar por dentro e ter as informações de forma coerente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.